Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, celebramos hoje o domingo da Paixão de Cristo, mais conhecido entre nós como o Domingo de Ramos. Com esta Santa Missa, a Igreja nos introduz na grande semana, a Semana Santa. A semana na qual todos os católicos são convocados a seguir nosso Senhor Jesus Cristo para o Calvário, porque sem cruz não há ressurreição. Infelizmente, muitas pessoas, muitos católicos pensam que a Semana Santa, é um feriadão para viajar, para ir para a praia, para ir para os resorts, para ir para a fazenda, para o sítio, para acelerar alguma coisa no trabalho, e no entanto não é para isso. Se hoje é feriado, esta semana, ou ao menos a Sexta-feira Santa, é porque lá no passado nós tínhamos uma sociedade um pouco mais cristã. Ontem uma paroquiana me enviou no Instagram um vídeo de um padre, o padre Leonardo, e o padre Leonardo se recordava de um seguinte detalhe. Talvez os mais antigos devem se recordar, porque eu não vivi aquele tempo. Que quando chegava na Semana Santa, as rádios não tocavam certos tipos de música. Rádios normais, seculares, mas tocava mais umas músicas mais serenas, mais clássicas, justamente para ajudar as pessoas a terem esse recolhimento interior nesta semana. Para vocês verem, Alguns, os nossos pais, isso eu já cheguei de ver, nossos avós, fazia tudo para quando chegasse na Quinta-feira Santa, não tivesse que trabalhar mais. Tinha aquela coisa que não podia varrer a casa, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Alguns pais não brigavam com as crianças, mas tradicionalmente tinha o sábado de aleluia, as crianças que aprontaram durante a Semana Santa. Enfim, eu achava isso muito engraçado, essa ideia. Então, para vocês verem que o povo tinha essa tradição, esse costume de viver a Semana Santa. E essas realidades não mudaram. A igreja nos convida, sim, a vivermos a Semana Santa. A comparação que eu faço daqueles católicos que são indiferentes à Semana Santa é como se o seu pai e a sua mãe estivessem ali no momento de partida, naquele momento de agonia, e você simplesmente está fazendo festa, está viajando, está lá na praia, está tomando banho, não sei na onde. Então é muita falta de amor, é muita indiferença com aquela pessoa que tanto nos ama. Então, na Semana Santa, com esta celebração do Domingo de Ramos, a igreja nos convida a fazermos isso, a seguirmos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vocês perceberam que esta missa ela tem duas partes. Podemos dizer assim, dois evangelhos. O primeiro que foi aclamado lá na entrada, e o segundo que é apenas a narração da paixão de Cristo. E é por esse motivo que esse domingo é conhecido como Domingo da Paixão de Cristo, porque é o único domingo do ano litúrgico em que a igreja nos apresenta a narração da paixão. Por isso que é muito longo. Por isso que é sugerido também que faça essa divisão, que tenha personagem, porque é muito longo e nós não podemos perder nenhum detalhe do evangelho. Então vale a pena ouvir, vale a pena meditar, vale a pena rezar com todos esses acontecimentos. Então, no primeiro evangelho, nós vemos que Jesus, ele encerrou toda a sua vida pública e ali ele foi acolhido em Jerusalém com muita alegria. Aquele povo que ficava com os ramos, com as palmeiras alegres, fazendo festa, hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. A esperança deles era que Jesus os libertasse da opressão do Império Romano. Mas nós sabemos muito bem que Jesus, ele não veio para isso. Ele não veio para uma libertação social, para uma libertação política. Ele veio para uma realidade muito maior do que isso. Uma realidade totalmente transcendental. Jesus veio para nos libertar do pecado, para nos libertar das garras de Satanás. Então, quando Jesus ele entra, ele é aclamado com muita alegria, ele sabia muito bem para que é que ele estava subindo lá em Jerusalém, para subir a cruz e lá dar sua vida por nós. Nós ouvimos durante essa semana
Em vários momentos, os judeus, os fariseus queriam pegar Jesus, queriam matá-lo, mas Jesus corria. Por que que Jesus corria? Porque ele era covarde? Não, porque ainda não era a sua hora. Mas nesse momento que ele entra em Jerusalém, acolhido com muita alegria, ele não desvia o foco da cruz. Ele sabe que a sua hora está chegando. Ele sabe que ele vai morrer. Assim também nós, na nossa vida, apesar de tudo aquilo que nós fazemos, que nós construímos, a nossa vida acadêmica, os nossos negócios, a família, os filhos, seja lá o que for, que são as felicidades passageiras. Não estou falando que são maus, que são ruins, não, são boas. Mas nós também, assim como Jesus, temos que ter a plena consciência que nós não estamos aqui nesse mundo por acaso. Apesar de toda alegria ou de todo sofrimento, assim como nosso Senhor, nós temos que caminhar para subir para a cruz. Ah, Padre, por quê? Como diz Santa Rosa de Lima, para chegar até o céu só existe uma única escada, e essa escada é a cruz. Então nós precisamos aceitar a cruz na nossa vida. Um cristão, ele vai se assemelhando a Cristo à medida que ele aceita a sua cruz. Essa narração do Evangelho de São Lucas, eu acho pessoalmente, né? Porque como meu lema é misericórdia, então é próprio, né? Querer enxergar a misericórdia em tudo. O Evangelho de São Lucas é o Evangelho que mais nos fala da misericórdia de Deus. E nesse Evangelho, eu destaco aqui 4 pontos que Jesus manifesta a sua misericórdia e a misericórdia do Pai. Primeiro, naquele momento lá do Getsêmani, quando os guardas apareceram para prender Jesus, os discípulos lá já começaram a brigar para defender. Teve um que foi lá e pá, e cortou a orelha de um. O que que Jesus diz? Não, não faça isso. E depois ele cura. Aqui nós percebemos a misericórdia. Nós vemos que, apesar daquele soldado vir para atacar nosso Senhor, ele perdoa da mesma forma. E ainda cura do mal que o seu próprio discípulo fez para ele. Isso significa que nós não podemos maltratar ninguém. Nós não podemos pisar em ninguém. Nós não podemos ser prepotentes. Nós não podemos julgar, não podemos condenar o próximo. Assim como Cristo, nós somos chamados a curar aquelas feridas nas pessoas que outros causaram nelas. E ao mesmo tempo perdoá-las. Então ser misericordioso como Cristo foi, até mesmo no último momento. Depois, o drama de São Pedro. Jesus já tinha dito, Pedro, você vai me trair. Pedro, você vai me negar. Que isso, Senhor, jamais eu farei uma coisa dessa. Ah, é? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Quando chegou o momento, meu Deus do céu. Aí Pedro deixou transparecer a sua fraqueza. Ele nega nosso Senhor. Como nós ouvimos São Lucas dizendo, que naquele momento Pedro chorou amargamente. Fica imaginando como que o coração dele ficou quando ele viu Jesus passando. E no momento que Jesus olha para ele, São Lucas diz, né? O Senhor voltando-se fixou o seu olhar em Pedro. Fica imaginando a reação de São Pedro, né? Lembrando, passando um filme na sua cabeça e vendo o seu Senhor daquela forma. Aqui, nesse olhar de Jesus sobre Pedro, nós vemos 2 coisas. Primeiro, que Jesus compreende a fraqueza de Pedro. Por que que Pedro negou? Porque ele é fraco. E depois, quando Jesus lançou aquele olhar, ele sentiu o arrependimento de Pedro. Então aqui Jesus também perdoou Pedro. Assim também Deus é conosco. Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa aquilo que nós fazemos, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece o nosso ponto fraco. E cada um tem o seu. Ai, padre, qual que é o meu ponto fraco? É onde o diabo mais te atenta para você cair. Pode ser na sexualidade. Pode ser no temperamento colérico, na impaciência. Pode ser na vaidade. Pode ser na gula. Eu não sei, cada um tem a sua fraqueza. A sua maior fraqueza é ali que o diabo mais ataca. Deus conhece e Deus nos perdoa, uma vez que nós nos arrependemos disso. Depois,
nós vemos que mesmo Jesus sofrendo, ele reza pelos seus algozes. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é a oração de Jesus, porque nós muitas vezes não sabemos o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Nós, quando escolhemos o pecado, não sabemos que as portas do inferno estão abertas para nós. Nós não temos essa compreensão, ou às vezes a nossa fé é pouca. Mas não é porque você não crê, uma vez que você escolheu o pecado, que você vai ser salvo. É por isso que Jesus reza ao Pai por nós. É por isso que Nossa Senhora reza por nós. Os santos, os anjos, toda a igreja, os freis, as freiras, os monges, essa é a missão dos mosteiros, dos Carmelos, rezar pela conversão de toda a igreja, de toda a humanidade, para ver se aquela pessoa se converte. Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então temos que tomar muito cuidado. O que eu estou fazendo com a minha vida? E o quarto é esse belíssimo relato, né? Jesus, ele foi crucificado, condenado entre 12 malfeitores. Eram bandidos perigosos, que causavam confusão, estavam sendo condenados por cometerem homicídios e outras coisas e tudo mais. Conforme a lei, conforme a tradição, poderia ser libertado um, e o povo, por maldade, para ver Jesus sendo crucificado, perguntou, né? Quem que vocês querem? Ah, solta Barrabás, porque era certo que Jesus iria morrer. E o que é tão interessante, que humildemente, o outro ladrão repreende Barrabás, que começou a zombar de Jesus: uai, tu não é Deus? Salva a ti mesmo e a nós. O outro: não faça isso, você não tem respeito com Deus. Nós sim merecemos estar aqui. Nós sim merecemos ser condenados. Olha só, a humildade é isso. É você reconhecer a sua fraqueza. É você reconhecer os seus pecados. Por isso, somente um coração humilde é que procura um sacerdote para confessar os seus pecados, que entra numa fila da confissão, que talvez os que entram na fila da comunhão nem sempre são humildes. Que há tantas pessoas que comunga, há meses, anos que não se confessam. Meu Deus do céu, que perigo. Então falta humildade. Senhor, eu sou pecador, por isso eu desejo o vosso perdão. E isso aconteceu nesse bom ladrão. E aí ele vai dizer, né? Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E qual que é a resposta de Jesus? Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para vocês verem que a misericórdia de Deus, ela é inesgotável. Não importa o seu pecado. Até no último momento, Deus, ele quer te salvar. Mas para ele te salvar, você tem que querer. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que ter essa determinação de querer mudar de vida, de não querer viver no pecado. Se você for humilde, se arrepender e pedir perdão a Deus, ele vai te perdoar. E assim, como o bom ladrão ouviu, ainda hoje estarás comigo no paraíso, nós também ouviremos dos lábios do sacerdote: e eu te perdoo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, fora dessa questão da misericórdia, um detalhe que me chama muita atenção, é que São Lucas, ele traz um detalhe diferente dos outros evangelistas. Sabemos que Simão Cirineu, ele aparece para ajudar Jesus a carregar a cruz. Os outros evangelistas dizem que ele carregou de lado, caminhou ao lado de Jesus. Mas São Lucas, no versículo 26, ele vai dizer o seguinte, que ele carregou atrás de Jesus. O que isso significa para nós? Que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, é aquele que segue os passos do seu mestre. É aquele que faz aquilo que Jesus fez. Ou seja, é aquele que aceita a cruz. É aquele que caminha com a sua cruz. E é por isso que Jesus também nos disse no Evangelho: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Ou seja, aceitar a cruz diariamente. E uma vez que nós aceitamos a cruz, a nossa soberba, o nosso egoísmo, o nosso coração duro, eles vão morrendo e vão sendo transformados, porque é da cruz que nasce o amor verdadeiro.
Por isso que Jesus não fugiu da sua missão. Por isso que ele não fugiu da cruz. Doeu, como nós ouvimos no Evangelho. Pai, afasta-se de mim esse cálice. Muitas pessoas não compreendem, né? Há toda uma explicação teológica, mas resumindo tudo, esse cálice que Jesus estava falando era aquele cálice que ele ia tomar no alto da cruz, no momento da esponja, o vinagre. O que é um vinagre? Não é um vinho azedo? Então, era esse cálice que ele estava falando. Então, se referindo à sua paixão. Mas aí ele diz: no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a vossa. A vontade de quem? Do Pai. Qual que era a vontade do Pai? Que Jesus passasse pela cruz. E essa também é a vontade de Deus para cada um de nós. Que nós passemos pela cruz. Ah, Padre, o que significa passar pela cruz? Está aqui, Jesus acabou de falar. Tome a sua cruz dia após dia, ou seja, os sofrimentos que surgem na sua vida, aceitar aquele sofrimento, certas dificuldades, certas provações que não tem o que fazer, aceita que dói menos. Isso que significa aceitar a cruz. Não porque nós gostamos de sofrer, mas por amor a Jesus. Por exemplo, um homem que é casado, e casamento não é brincadeira, hein? Não é brincadeira. Se ele não for capaz de se sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, ele não está carregando a sua cruz. Mas uma vez que ele faz isso, aí é possível enxergar o verdadeiro amor. E muitas vezes nós nos apegamos a tantas realidades, a tantas paixões e não conseguimos enxergar que o amor verdadeiro é quando o outro é capaz de se sacrificar por nós, assim como Cristo se entregou por nós numa cruz. Apenas para encerrar uma pergunta que eu estou fazendo nesse domingo de Ramos. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Jesus foi um homem bom. Ele fez tantas obras boas. Durante essa semana nós ouvimos São João mostrando isso, né? Mas por que condenar, por que matar Jesus? Por que tanto ódio, por que tanta revolta contra nosso Senhor? A resposta é muito clara, porque Jesus é a verdade. E diante da verdade, nós não podemos ficar indiferentes. Diante da verdade, nós só temos duas opções na nossa vida. Ou nós nos deixamos ser transfigurados por essa verdade, ou seja, ser transformado outro Cristo, ou nós destruímos essa verdade. Não tem uma terceira opção. Ou nós aceitamos essa verdade que é Cristo, ou nós destruímos essa verdade, como muitas dessas pessoas fizeram. E nós, o que nós vamos querer para a nossa vida? Vamos aceitar ou vamos destruir essa verdade? A resposta nós veremos no decorrer desta semana. Que Deus nos abençoe e nos ajude a carregar a nossa cruz e vivermos bem esta Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.